Bom dia, boa tarde, boa noite, nono ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Eu espero que sim. Professor David aqui. Vamos dar início a mais uma aula de português, tá bom? Hoje, pessoal, após aqui a nosso feriadão, nosso segunda e terça, né? Estamos aí em casa. Estamos aqui hoje dando continuidade na nossa semana, né, pessoal? A gente não vive só de feriado, né? Temos que estudar também, não é verdade? Então, vamos iniciar aqui a nossa aula, tá bom? Muito feliz eu estou de estar aqui com vocês, já chegando aí quase nosso finalzinho de ano, né? Setembro, já no final, jogos internos chegando, provas chegando, inclusive já foi divulgado os assuntos, conteúdo programático da prova, tá bom? Então, confira no Class App, pois o conteúdo já foi divulgado. Beleza, pessoal? Bom, sem mais delongas, vamos iniciar nossa aula. Esta aula aqui será sobre interpretação textual. Vamos trabalhar a interpretação de alguns textos, tá bom? Não utilizaremos nosso livro. Temos um texto aqui junto com algumas perguntas que vocês lerão e em seguida responderão, tá bom? Eu deixarei que vocês façam a leitura e a interpretação e depois eu irei ajudá-los na resolução das perguntas, mas de antemão eu gostaria que vocês tentassem respondê-las sozinhos, sem a minha intervenção. Portanto, eu vou atribuir um tempo para que vocês possam recorrer ao texto e responder as perguntas. Temos dois textos aqui. Acredito que nós conseguiremos, já dependendo do nosso tempo aqui, né? Nós conseguiremos ler e responder a ambos os textos, tá bom? Depende aqui do nosso tempo. Então, vamos lá, vou colocar o nosso cabeçalho para darmos início à nossa aula. Então, pessoal, vou compartilhar o texto aqui com vocês, tá bom? O primeiro, pessoal, é um texto sobre a consciência negra. Vamos falar sobre esse texto, vamos fazer uma leitura e em seguida responder as atividades. Acompanhe a leitura aqui comigo. O dia 20 de novembro faz menção à consciência negra, a fim de ressaltar as dificuldades que os negros passam há séculos. A escolha da data foi em homenagem a Zumbi, o último líder do Quilombo dos Palmares, em consequência de sua morte. Zumbi foi morto por ser traído por Antônio Soares, um de seus capitães. A localização de Quilombo ficava onde é hoje o estado de Alagoas, na Serra da Barriga. O Quilombo dos Palmares foi levantado para abrigar escravos fugitivos, pois muitos não suportavam viver tendo de aguentar maus tratos e castigos de seus feitores, como permanecerem amarrados aos troncos sob sol ou chuva, sem água e sofrendo com açoites e chicotadas. O local abrigou uma população de mais de 20 mil habitantes. Ao longo da história, os negros não foram tratados com respeito, passando por grandes sofrimentos. Pelo contrário, foram escravizados para prestar serviços pesados aos homens brancos, tendo que viver em condições desumanas, amontoados dentro de senzalas. Muitas vezes suas mulheres e filhas serviam de escravas sexuais para os patrões e seus filhos, feitores e capitães do mato, que depois as abandonavam. As casas dos escravos eram de chão batido, não tinham móveis nem utensílios de cozinhar. As esposas dos barões é quem lhes concedia alguns objetos para diminuir as dificuldades de suas vidas. Nem mesmo estando doentes eram tratados de forma diferente, com respeito e dignidade. Ficavam sem remédios e sem atendimento médico, motivo pelo qual inventaram medicamentos com ervas naturais. Ações aprendidas com os índios durante o período de colonização.
Algumas leis foram criadas para defender os direitos dos negros, pois muitas pessoas não concordavam com a escravização. A Lei do Ventre Livre foi a primeira delas, criada em 1871, concedendo liberdade aos filhos dos escravos nascidos após a lei. No ano de 1885, criaram a Lei dos Sexagenários, dando liberdade aos escravos com mais de 60 anos de idade. Porém, com a Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel em 13 de maio de 1888, foi que os escravos conquistaram definitivamente sua liberdade. O grande problema dessa libertação foi que os escravos não sabiam realizar outro tipo de trabalho, continuando na casa de seus patrões, mesmo estando libertos. Com isso, a tão esperada liberdade não chegou por completo. Ou seja, mesmo após a assinatura da princesa Isabel, que permitia a liberdade aos escravos, concedia a liberdade aos escravos, eles optaram por permanecer na casa de seus barões, pelo motivo de que não sabiam fazer nada além daquilo. É que nem um pássaro, né? Não sei se vocês já pegaram um pássaro, né? Quando você pega o pássaro desde novinho no seu ninho e cuida dele em gaiola, ele não passa muito tempo fora depois que você o solta, porque ele não consegue se adaptar àquele tipo de vida, tá bom? Ele não consegue se adaptar à vida lá fora. Ele morre após alguns dias, após algumas semanas, né? Talvez pela falta de sabedoria na parte de comida, de caçar comida, etc. Muito bem. Foi o mesmo que aconteceu aqui com os escravos, pessoal. Eles passaram tanto tempo vivendo sob cativeiro, os seus patrões os alimentavam, claro, não de forma digna, mas davam a comida, e a única coisa que eles sabiam fazer era trabalho pesado, trabalho manual, né? Trabalho braçal. E depois que foram libertos, eles definitivamente não sabiam mais o que fazer, porque um dos únicos trabalhos que tinham era com os patrões, eram com os donos, né? Os penhores, que naquele tempo pagavam com alimento ou algum tipo de roupa para que eles pudessem se manter. Muito bem. Primeiro, de acordo com o texto, podemos afirmar que, letra A, existe uma comparação entre a escravidão dos negros e a dos índios. Letra B, a escravidão é natural e aceita por todos, inclusive pelos negros. Letra C, os negros eram bem alimentados para trabalhar melhor. Letra D, os índios eram responsáveis por cuidar de negros que ficavam doentes. E letra E, antes de 1888, nem todos os negros eram livres no Brasil. E aí, qual é a resposta correta de acordo com o texto? Para cada questão, pessoal, eu vou dar 1 minuto e depois eu vou trazer a resolução junto com a resposta, tá bom? Pronto, pessoal? Vamos lá, então. Letra A, existe uma comparação entre a escravidão dos negros e dos índios? Não, pessoal. Não realiza nenhum tipo de comparação. A única parte que ele menciona os índios aí é quando ele fala sobre os índios terem ensinados a questão da uso de medicamento natural, como ervas, etc. Tá? Pois os índios no período da colonização também precisaram utilizar isso, mas ele não realiza aí comparação, tá bom? Letra B. A escravidão era natural e aceita por todos, inclusive pelos negros. Com certeza não, né, pessoal? É bem óbvio isso daí. Certamente não é a resposta. Letra C. Os negros eram bem alimentados para trabalhar melhor. Isso daí acho que nem se quisesse poderia ser a resposta, né, gente? nem o hipótese isso aí. Essa seria a resposta.
Letra D. Os índios eram responsáveis por cuidar de negros que ficavam doentes. Também não. Ele não fala isso. O que ele diz é que os índios eles desenvolveram uma técnica, né? Desenvolveram essa técnica de utilizar medicamentos naturais, como ervas. E aí essa técnica foi aprendida pelos negros naquele tempo de escravidão. E letra E, antes de 1888, nem todos os negros eram livres no Brasil. Exato. Porque o que fala aqui é que, cadê? 13 de maio de 1888 foi que os escravos conquistaram definitivamente sua liberdade, ou seja, independente da idade. Antes desse período, os negros eles estavam condicionados à liberdade dependendo da sua idade, tá? Dependendo da sua idade, ok? Vamos lá, agora... Pronto, segundo. Analise as alternativas a seguir acerca de Zumbi. Primeiro, era conhecido como Antônio Soares. Segundo, foi um dos primeiros líderes do Quilombo de Palmares. Terceiro, em homenagem a Zumbi, criou-se o dia 20 de novembro. A única alternativa que traz afirmação ou afirmações incorretas, tá, pessoal? Não é as afirmações corretas, as afirmações incorretas, tá bom? É a alternativa A, primeiro, B, primeiro e segundo, C, terceiro, D, terceiro e quarto, e E, primeiro e terceiro. Analise novamente o texto, voltem aí o vídeo e analisem as afirmações aqui, tá bom? Mais um minuto para vocês responderem essa questão. Pronto, pessoal. Então, vamos analisar lá. Primeiro, era conhecido como Antônio Soares. E a resposta correta é não, pessoal. Ele não era conhecido como Antônio Soares. Antônio Soares foi um dos capitães que o traiu. Segundo, foi um dos primeiros líderes do Quilombo de Palmares. Não, foi um dos últimos líderes do Quilombo de Palmares. Então, está incorreta, tá bom? Portanto, a única que é correta é homenagem a Zumbi dos Palmares, criou-se o dia 20 de novembro, que é o dia da consciência negra. Portanto, temos aí a única alternativa que está correta, é a terceira, que seria falando sobre a questão da criação do feriado. Portanto, a resposta correta é a letra B. A primeira e a segunda estão incorretas, apenas a terceira está correta. Vamos agora para o terceiro. A palavra menção, na primeira linha do texto, pode ser substituída sem prejuízo para o sentido do texto e para a correção gramatical por referência, consequência, orientação, miram e interligação. Essa daí é uma pergunta bem mais simples, portanto, só vou dar a vocês 30 segundos. Por qual palavra daqui poderíamos substituir a palavra menção na primeira linha do texto, sem que altere o seu significado? Faz menção. O dia 20 de novembro faz menção à consciência negra. O dia 20 de novembro faz referência, consequência, orientação, miram e interligação. Qual a resposta correta? 30 segundos, pessoal. Essa está muito simples, tá? Todas essas palavras aí são simples, portanto, vocês já conhecem seu significado. Certamente que a resposta não poderia ser diferente senão a letra A. Ela faz referência, está referenciando o dia 20 de novembro, que é o dia da consciência negra. Quarto, embora a libertação dos escravos tenha sido um avanço para o Brasil no que diz respeito aos direitos humanos, isso deixou aspectos nada negativos para os negros, conforme ilustra o texto. Justifique sua resposta. E aí, pessoal? O que é que vocês acham? Embora a libertação dos escravos tenha sido um avanço para o Brasil no que diz respeito aos direitos humanos,
Isso deixou aspectos nada negativos para os negros, conforme ilustra o texto? O que é que vocês acham? Deixou o avanço, a libertação dos escravos? Deixou ou não deixou aspectos negativos para a população negra, conforme ilustra o texto? O que é que vocês acham aí? Pensem direitinho nas respostas. Vocês acham que deixou aqui a libertação? A priori, pessoal, quando a gente pensa em libertação, com certeza isso foi alguma coisa boa. Só que a gente também sabe que essa libertação, como a gente viu no final do textinho, ela também trouxe algumas consequências que não estavam, não foram planejadas ou não foram pensadas. E, claro, ninguém imaginava que isso poderia acontecer. Então, analisem o texto novamente e tentem encontrar esses aspectos negativos sobre essa libertação dos escravos. Dá um minuto para vocês realizarem essa atividade. Ok, pessoal. Então, qual foi os aspectos não negativos? A gente pode dizer que a resposta é não. Não deixou sim aspectos negativos para os negros. Qual foi o aspecto negativo? Primeiro que essa escravidão, né, esse preconceito, esse racismo, ele se estendeu e se estende, infelizmente, até os dias atuais. Até hoje nós vemos exemplos de racismo, né, na internet, racismo na vida em geral, tá? E também a gente percebeu, pessoal, que infelizmente não foi planejado que os negros eles não saberiam se virar, tá? Por terem passado tanto tempo em cativeiro, vivendo sobre a demanda dos seus patrões. Infelizmente eles não desenvolveram a habilidade de sobrevivência, o que fez com que eles fossem obrigados a buscar outra fonte de renda. Então, como eles não encontraram outra fonte de renda, né, eles não sabiam produzir nada, como foi o exemplo que eu ilustrei para vocês do pássaro, né? Quando a gente a gente pega um pássaro novo, eu nunca fiz isso na realidade, né? Eu não tenho muito interesse em pássaros, mas todas as pessoas que fazem isso comentam comigo que depois que você pega um pássaro novo, né, recém-nascido, e você cuida dele, depois, se você o soltar, ele não vai conseguir sobreviver, porque ele já está acostumado a receber a comida. E a gente sabe que o habitat natural dos animais é na floresta, né? Não é presos, porque eles desenvolvem um senso de caça, o senso de sobrevivência. Então, os pássaros não desenvolvem isso quando estão em cativeiro. A mesma coisa foi com os negros. Os negros não conseguiam desenvolver esse senso de sobrevivência, só sabiam fazer aquilo que seus patrões mandavam. E, na verdade, eles nem questionavam, eles nem sabiam por que faziam aquilo. Eles só sabiam que precisavam comer, se alimentar e tudo mais. Então, eles não se importavam em procurar saber o porquê. Então, se acostumaram, infelizmente, né, por obrigação, com aquela vida. E depois, não conseguiram mais sobreviver. Tá bom, pessoal? Então, essa é a resposta aí. Por isso, a gente tem esse dia em homenagem à consciência negra, como forma de homenagear os negros e de prestar condolências, claro, a esse período que eles passaram, que seus descendentes passaram de sofrimento intenso e exagerado. Quinto, nos dias de hoje, que problemas existem ainda em relação a esse fato histórico? Claro que isso seria uma atividade, pessoal, para a gente discutir em sala, tá? Quais problemas ainda existem relacionados a esse fato histórico que é sobre a escravidão. Vocês ainda acham que
existe racismo e preconceito? Eu vou aproveitar o ensejo dessa pergunta e solicitar que vocês produzam agora, aí mesmo no caderno de vocês, uma reflexão sobre a existência ou não do racismo para com os negros e o motivo disso. Por que vocês acham que as pessoas ainda têm tanto preconceito e têm tanto racismo contra os negros, né? Apesar de ser apenas uma cor, não tem valor nenhum, é apenas uma cor, branco, preto, amarelo, não importa, mas ainda assim o preconceito ele está enraizado na nossa sociedade. E qual um dos motivos, um dos principais motivos, fatores, né, que intensificam o racismo na nossa sociedade? Eu queria que vocês fizessem essa reflexão, vou dar um minuto para vocês. Não é uma atividade que vocês precisam me mandar, né? É apenas uma reflexão que eu gostaria que vocês tivessem, para que a gente possa contribuir efetivamente para com a abolição do racismo no mundo, não apenas no Brasil, mas no mundo, tá? Então, eu queria que vocês fizessem essa reflexão agora sobre o porquê o racismo ainda existe, especialmente aqui no Brasil, tá bom? Vou dar um minuto para vocês realizarem essa reflexão e finalizaremos aqui a nossa atividade com alguma explicação. E aí, pessoal, realizando essa reflexão, sei que foi pouco tempo, se você não tiver tempo suficiente para fazer, vocês podem pausar o vídeo e realizar essa reflexão. Para mim, pessoal, um dos principais fatores causadores do racismo é a falta da abordagem desse assunto. Muitas vezes, por não falarmos sobre o que causou o racismo, o que é que fez com que esses negros fossem escravizados, tá? A gente acaba, infelizmente, não entendendo, tá bom, a origem do racismo, tá? A origem de por que isso aconteceu, qual foi o motivo disso ter acontecido. Então, é necessário que isso seja abordado, tá? Em sala, isso seja abordado em palestras, a gente se atente mais para o motivo. Primeiramente, entendermos que a cor, ela não define nada da pessoa. Tá bom? Portanto, o racismo ele é apenas uma atitude de pessoas irracionais. Tá bom, pessoal? Finalizamos aqui com essa homenagem ao nosso povo negro que sofreu, infelizmente, né? Não foi de espontânea vontade, infelizmente foram obrigados, foram submetidos a esse tipo de exploração trabalhista. Então, ficamos por aqui. Espero que, além dessa atividade de interpretação textual, vocês tenham entendido um pouco mais sobre a questão da consciência negra, que é de suma importância nos nossos dias. Ficamos por aqui. Próxima aula a gente realiza a próxima atividade, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem nos fazer, que eu estou à disposição. Fiquem com Deus, pessoal. Tenham uma ótima semana e nos vemos na nossa próxima aula semana que vem. Tchau, gente. Qualquer dúvida, podem nos fazer. Até a próxima.